Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais uma série que a gente quer começar, e dessa vez sobre o Reino de Deus. O nome que a gente colocou foi o Reino Simplificado, porque a gente quer que todo mundo chegue ao entendimento do que é o Reino de Deus, como entrar no Reino de Deus em vários aspectos. E para isso a gente convidou um grande amigo nosso, um cara que tem contribuído muito na nossa vida aqui no Jesuscope, o amigo Leandro Vieira. Uma honra ter você aqui. Bom, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, Prazer. ter disponibilizado esse tempo, e vai ser um tempo muito legal de edificação. Então essa série vai ser dividida em alguns vídeos, então você vai poder acompanhar aí. Toda semana a gente vai lançando para a gente construir um entendimento aí sobre o Reino de Deus. E eu acho que não tinha como a gente começar de forma diferente. Eu queria saber o que é o Reino de Deus, esse termo tão falado, tanto usado, né? Que bom, Douglas. Primeiramente, também é uma satisfação estar com vocês e poder cooperar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo entre a nação e poder sermos partes desse novo mover de Deus que está vindo sobre a juventude. Muito tem se falado sobre uma terceira onda da parte do Senhor, o mais poderoso avivamento que precederá a vinda do Messias. E de fato é muito importante nós termos esses tempos onde nós buscamos compreensão, buscamos entendimento, para sermos inseridos naquilo que o Pai está fazendo. De fato, o Reino de Deus é um assunto central, Douglas, em todas as Escrituras. Você vai ver toda essa dinâmica e essa verdade sendo revelada progressivamente. Uma coisa interessante é que toda a revelação de Deus ela é progressiva. E só no Novo Testamento você encontra 144 vezes a palavra basileia, que é a palavra grega para o Reino de Deus. No Antigo Testamento, na Primeira Aliança, a palavra também é similar e ela também aparece centenas de vezes. Talvez uma forma sábia de pensarmos o que é o Reino de Deus é pensarmos primeiro o que não é o Reino de Deus. Ok. Vamos, à medida que a conversa fluir e nós podemos conferir as Escrituras, vamos perceber que o Reino de Deus, por exemplo, não é o céu. Okay. Uma coisa que já pode ficar de fundamento para nós é que o Senhor pregava sobre o reino dos céus. Deixa eu te perguntar, a diferença, o reino de Deus e o reino dos céus? Essa só tem uma diferença básica nos evangelistas, porque Mateus escreve com um propósito direto para os judeus. Então, reino dos céus é a expressão semita, usada pelo judeu que não pronuncia o nome do Eterno. Reino de Deus era a expressão que era usada nos evangelhos, que tiveram como foco os gregos e todo mundo helenista da época. Entendi. Mas é interessante, Douglas, que Jesus pregava sobre o reino dos céus e não o reino no céu. Logo você percebe que céu não é o lugar para onde estamos indo, mas sim o lugar de onde o reino está vindo. A origem do reino. Esse reino não é no céu, embora obviamente Deus reine em sua soberania sobre a esfera celestial e a esfera terrena. O reino de Deus, o reino dos céus, tem origem nos céus. Entendi. E está vindo numa perspectiva consumada para ser estabelecido. Então é da onde esse reino está vindo? Exatamente. Por isso a mensagem do Senhor, a mensagem de João Batista era sobre o arrependimento, porque o reino se aproximava. Então o reino não é o céu. Okay. O reino de Deus, Douglas, também não é a igreja. A igreja, embora seja o agente do reino de Deus, ela não é a igreja. Por exemplo, como eu mencionei, a palavra reino vai aparecer 144 vezes fazendo menção direta ao reino de Deus. Ela ainda aparece mais 14 vezes fazendo menção a outros governos e ao império de Satanás. A palavra vai aparecer dezenas de vezes mais do que igreja. Basicamente, Jesus mencionou a palavra igreja pouco mais de 3 ou 4 vezes. Mas em todo o centro do seu ensino estava a mensagem principal do reino de Deus. É interessante também notarmos que a mensagem central do Senhor era o reino de Deus. Isso nós vemos em Mateus 4,17,
quando ele inicia seu ministério falando acerca do reino de Deus. Seus ensinos eram sobre como entrar no reino de Deus, que é um dos assuntos que nós queremos desdobrar e trazer um pouco de entendimento. Suas obras testificavam da ação do reino no aspecto presente. Então, todo o ministério de Jesus estava fundamentado na esperança escatológica, aqui agora falando, e gloriosa, da vinda do reino de Deus. O reino, primariamente, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, num primeiro momento não fala de um lugar, de uma área, de uma geografia, e nem sobre quem este reino é exercido. Mas em primeira instância o reino fala do direito legal de governar. Ou seja, o reino fala do direito legal que Deus, o Eterno, tem de governar sobre todas as coisas. Para pensarmos numa perspectiva correta, o reino de Deus é a extensão do ser de Deus. Logo você começa a perceber que o reino não é o céu, o reino não é a igreja. Num primeiro momento, o reino não é um lugar. O reino é a extensão do ser de Deus, que tem autoridade, tem direito legal de governar, de exercer domínio. Então quando Jesus está dizendo, venha o teu reino, ele está dizendo, venha essa autoridade, esse governo. Exatamente. Como nós podemos perceber, e isso fica bem claro, quando olhamos para a consumação desse reino, nós vamos colocar, na medida que todos possam alcançar um entendimento conosco, mas na consumação desse reino, em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 3, quando o reino é estabelecido, ele é basicamente resumido na presença de Deus habitando entre os homens. É o que diz Apocalipse 21, 3. Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Então a vinda do reino de Deus não fala de um lugar que está vindo e nem de um lugar para onde estamos indo, mas fala da própria presença de Deus. Então o reino de Deus é basicamente o reinado de Deus, seu direito legal de governar e de exercer domínio. Podemos ver um salmo, o Salmo 103, verso 9, porque também queremos contribuir trazendo algum entendimento. E depois, Douglas, penso que cada um que está nos ouvindo poderá conferir as Escrituras, e isso é muito saudável. O Salmo capítulo 103, o verso 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, o salmista está dizendo que, na primeira perspectiva, o reino de Deus é seu direito de governar, de exercer domínio, que é perpétuo, é de geração a geração. Mas nós vamos olhar com bastante clareza pelas Escrituras que o reino de Deus é também o domínio redentor de Deus, ativando dinamicamente entre os homens com o propósito de estabelecer o reino da perspectiva realizada. Nós vamos ver que o reino, ele é inaugurado pelo Senhor, ele tem uma dimensão que opera até os nossos dias, e ele será realizado na segunda vinda ou no aparecimento do Messias, conforme as Escrituras ensinam. Uma parábola que o Senhor contou, Douglas, que nos ajuda a entender essa primeira perspectiva, esse fundamento de o reino como o direito legal de governar e exercer domínio, é também Lucas capítulo 19. Eu gostaria de ler. Tem um contexto, e nós vamos direto para aquilo que nos interessa agora, mas isso vai contribuir para uma clareza muito interessante para nós. Lucas capítulo 19, a partir do verso 11, ele conta uma parábola, e eu quero ler só o versículo 12, para sermos bem objetivos.
E diz assim: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. O que essa parábola nos ensina? Ele está fazendo menção ao seu próprio trabalho, e aqui nós temos uma resposta interessante, o porquê na primeira vinda o Senhor se manifestou como o cordeiro que havia de ser imolado, para que o reino de Deus fosse inserido, não na perspectiva que os judeus aguardavam. É isso que eu ia te perguntar, eles já esperavam um rei que já viesse para dominar. E outra coisa que fica muito clara para a gente seguir fundamentando isso, é que você vai perceber que a mensagem dos profetas, ela não era uma mensagem sobre um lugar, era sobre um período de tempo. Então todos os profetas, quando falavam sobre a manifestação do reino de Deus, eles diziam naquele dia. Não naquele lugar. E não naquele lugar. Mas falando de um período de tempo que havia de ser cumprido. Então, aqui Yeshua fala sobre um homem nobre que foi para uma terra para tomar posse de um reino e voltar. Ou em outras versões diz para ser coroado. Então o reino é primeiro autoridade legal, direito legal de exercer governo, de exercer domínio. Ele está falando sobre ele. A promessa messiânica que nós vamos encontrar em Isaías capítulo 9, vamos encontrar no Salmo capítulo 2, e no Salmo capítulo 2, que é muito conhecido, é um salmo messiânico, diz: pede-me e te darei as nações da terra por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Mas para isso havia o caminho da cruz. E isso é muito interessante para pensarmos, Douglas, porque ele não recebeu autoridade de governar até ter passado pela cruz. Então, esse homem nobre da parábola, que ele está falando sobre ele mesmo, como que na terceira pessoa, é na verdade a necessidade que ele tinha de ir, de receber o governo e o domínio e voltar, porque o lugar onde ele ia governar era o lugar onde ele estava, mas ele precisou sair para ser coroado rei, para ser empoderado. Isso apenas para que fique bem claro para nós, que num primeiro momento o reino é a autoridade legal que Deus tem de governar, e exercer domínio é a própria extensão do seu ser. E uma coisa que eu vejo assim, olhando para as escrituras, que talvez confunde um pouco, é que em alguns momentos dá a impressão que ele está falando que o reino chegou, né? Então a gente está vivendo uma vida do reino, e em alguns momentos dá a impressão que ele está falando de um reino que ainda vai vir, né? Que a gente ainda está aguardando a vinda do reino. Como é que funciona isso? Uma coisa muito interessante e um bom conselho para todos os que estão nos assistindo é que nós olhássemos com o tempo as parábolas. Então, eu tenho me empregado no estudo das parábolas. São 42 parábolas ao todo, incluindo os ditos parabólicos, que não são histórias inteiras, mas são declarações parabólicas que o Senhor dava. E as parábolas, elas estão estruturadas dessa forma, Douglas. Se você pegar e separar as parábolas e olhar elas dentro de um contexto cronológico, que tem aqui um trabalhozinho, mas traz muito entendimento, você vai perceber que num primeiro momento as parábolas, elas falavam da inauguração do reino de Deus. Já a segunda série de ensino do Senhor por meio de parábola, e o evangelista Marcos diz no capítulo 4 que ele nada falava ao povo sem parábola. E eu costumo também, para deixar aqui um fundamento, sempre mencionar a parábola que nós tanto conhecemos, chamamos ela de parábola do semeador. Eu brinco que se um dia eu escrevesse uma versão das escrituras, e não que eu tenha essa pretensão e nem capacidade, o meu subtópico seria a parábola da resposta, porque trata de como você responde a palavra do reino, tanto em Marcos 4 quanto em Mateus 13. Mas em Marcos 4, no verso 13, nós temos uma informação fantástica. Quando Jesus termina de contar essa então parábola conhecida como do semeador, e dos solos, de 4 sementes, e do nível de resposta, etc, coisa e tal, e os discípulos o questionam sobre o que ele queria dizer com a parábola,
ele responde e diz o seguinte: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? E isso aqui, para nossa exegese bíblica, é fantástica, porque ele acabou de nos dar uma chave. Que a parábola do semeador é a base para compreender todo o ensino dele. E por que eu chamo de parábola da resposta? Porque ela trata de como alguém responde a palavra do reino. Então, se você não compreende que primeiro tem que dar uma resposta à palavra do reino, você nem está fazendo parte, não está inserido nessa realidade. Mas elas falam então, em primeira instância, o primeiro conjunto de parábolas falam sobre a inauguração do reino. O segundo conjunto das parábolas fala sobre a dimensão do reino, ou seja, a influência do reino, como a parábola do fermento. E o terceiro e último conjunto das parábolas, que é fantástico, porque ele começa em Mateus 22 e vai até Mateus capítulo 26, uma série de parábolas sobre o reino consumado ou o reino realizado. Como muitos estudiosos costumam usar a seguinte expressão: o reino é e ainda não. Então, eu queria olhar com vocês três textos, Douglas. São Marcos capítulo 1. Temos a seguinte informação no versículo 15. Marcos capítulo 1. Diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Senhor passa a proclamar a necessidade do arrependimento, que aqui tem duas conotações também interessantes para a gente seguir pensando enquanto falamos, que é num primeiro aspecto, num conceito judaico, arrependimento é techuvá, que traz a ideia de tornar a origem, traz a ideia de retorno. E num pensamento grego, que era o que influenciava a época, que é a palavra mais conhecida entre nós, para metanoia, que fala de mudança de mente, retorno ao juízo correto, de troca de mente. Por quê? Porque um reino está se aproximando e ele é regido por uma outra legislação que vai gerar uma outra prática de vida. Então você precisa primeiro se adequar para depois entrar nesse reino. Mas ele fala que o reino de Deus estava próximo. Agora, já em Lucas capítulo 11, e nós temos outros textos, como também Lucas capítulo 17, vamos ter uma menção. Em Lucas capítulo 11, no verso 20 especificamente, quando o Senhor expulsa demônios e é acusado pelos fariseus de o fazer por Beelzebul, ele diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então certamente é chegado a vós o reino de Deus. Digamos que até aqui tudo bem. Ele passa a anunciar que o reino se aproximava e durante o desdobramento de seu ministério afirma que a capacidade de expelir demônios e de curar enfermos evidenciava a operação, a influência de um reino que havia chegado. Logo, cabe um conselho para nós, como Paulo diz em Coríntios no capítulo 4, quando escreve aos santos que estavam na cidade de Corinto, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. Se de fato nós estamos na realidade do reino presente, nós precisamos demonstrá-lo com poder, com sinais e maravilhas, com a operação dos dons e com tudo aquilo que tem nos sido dado em Cristo. Mas ele não para por aí, e em Lucas capítulo 22 nós temos uma outra declaração que aí nos deixa um pouco pensativos. No final do ministério do Senhor, na última ceia, Lucas 22, 18, ele diz o seguinte: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Não chegou? Aí você pergunta, o reino de Deus está próximo, é chegado,
ou está vindo? Haveria alguma incoerência no ensino do Senhor? Obviamente não. Mas a nossa compreensão, ela de fato precisa ser iluminada pelo Espírito Santo, e nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação, tanto temos buscado e orado por isso, a fim de que os nossos olhos sejam abertos e possamos compreender essas verdades aqui apresentadas pelo Senhor. O reino de Deus, ele tanto está próximo, quanto opera entre nós, quanto está vindo. Porque ele é eterno, presente e vindouro. Ele é eterno da perspectiva que, por exemplo, nós olhamos o salmista no Salmo 103, como temos no Salmo 45, como temos no Salmo 145, e uma infinidade de declarações por todas as Escrituras que o domínio de Deus, o seu reino, seu direito legal de governar, se estende de uma eternidade a outra eternidade. Então, este reino que é eterno estava se aproximando deste mundo. Era o que ele passa a anunciar. E quando ele então é empoderado pelo Espírito no batismo, ele passa agora a mostrar uma dimensão eficaz do reino. Ele passa agora a demonstrar realidade espiritual, mostrando que o reino, que ainda não é pleno, já se manifesta sobre aqueles a quem Deus governa em seus corações. Invadiu, né? Exatamente. O reino de Deus, ele invadiu a presente era. Ele invadiu o nosso tempo. Então, ainda nós podemos ver nas Escrituras como isso é interessante, mas vamos deixar aqui ainda um fundamento. Então, uma vez que entendemos que o reino é o reinar de Deus, depois nós entendemos que não faria sentido se não houvesse sobre quem, como e onde ele reinar. E até mesmo um porquê ele reina. E essas perguntas são respondidas, Douglas, na estrutura do que é um reino. Todo reino tem um rei, súditos, leis, um lugar e uma ordem. O rei é o eterno soberano. O rei é Adonai. Ok? Os súditos são todos aqueles que se submetem ao seu governo. As leis são os princípios e valores que regem o reino de Deus e que, se cabe a palavra simplificado, porque eu acho que é de grande riqueza, Douglas, o Sermão do Monte é o mais poderoso e abrangente de todos os ensinos de Jesus. Você encontra as leis, os princípios, os valores que movem o reino de Deus. E esse reino que hoje é presente no coração dos homens, ele terá jurisdição, um lugar sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Então, rei, súditos, leis, um lugar, e ele visa estabelecer justiça, que é a ordem do reino. A etimologia da palavra justiça em hebraico é tzedek, significa posição correta, ordem original. Então, essa atuação do reino de Deus visa trazer sua justiça, que é trazer ordem ao caos que o pecado gerou. Assim como vemos em Gênesis capítulo 1, quando o reino de Deus traz ordem ao caos. Então agora nós estamos novamente numa esperança escatológica, que esse reino que é eterno, de geração a geração, que é presente, ele é experimentado por aqueles que se submetem. E a clareza que ele é experimentado são as bênçãos do reino, como Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é também a operação do poder.
E isso é muito fantástico para pensarmos nessa dinâmica onde a igreja ela entra nessa dinâmica. Mas já vamos chegar lá. Então eu quero basicamente deixar esse primeiro fundamento para que entendamos o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. A gente entendeu o que é o reino de Deus, o governo de Deus, que Sim. não é um lugar, é um tempo. Talvez a pergunta que todo mundo se faça, né, é como entrar no reino de Deus. Ok, é uma pergunta relevante para nós entendermos essa dimensão do reino. Eu já estou no reino de Deus? Sim e não. Ai. É e ainda não. Então vamos tentar construir nas escrituras e ainda reforçando, conforme falamos no último vídeo, as parábolas são de grande utilidade para essa compreensão, Douglas. Se de fato olharmos para as parábolas, porque elas, além de ter a estrutura que nós mencionamos no último vídeo, elas também falam sobre a natureza e o funcionamento do reino de Deus. O que nós vamos perceber é que as parábolas, em sua grande maioria, começam com o seguinte decreto: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a. E ele vai falar usando aspectos que eram possíveis de ser compreendidos a respeito de realidade espiritual, a respeito de fundamentos eternos. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos o relato de um homem que vem até Yeshua, chamado Nicodemos, com um questionamento. A Escritura diz no versículo 2: este foi ter com Yeshua à noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que lhe respondeu o Senhor: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Yeshua lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele usa uma linguagem parabólica para explicar essa realidade para Nicodemos, que era um homem que identificou a operação do reino de Deus nos seus dias. E é muito interessante que muitos de nós podem identificar Deus operando nos nossos dias, por uma série de testemunhos. Agora, ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Ele fala para Nicodemos sobre a necessidade do arrependimento, do novo nascimento. O novo nascimento, que é a regeneração do nosso homem interior, e temos muita clareza em toda a doutrina neotestamentária, mas talvez algumas coisas sejam boas e importantes de falarmos aqui sobre esse processo, que quando nós nascemos de novo, quando de fato é nos dado o dom do arrependimento, porque as Escrituras dizem que o arrependimento é um dom, os nossos olhos são abertos para ver. É tão interessante que você percebe que na queda do homem em Gênesis 3, a Escritura diz no versículo 6 e 7, que assim que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos. Mas de fato o homem passou a ver uma realidade independente de Deus. Embora a Escritura diz que os olhos do homem foram abertos, de fato eles foram fechados. Fechados para a realidade onde Deus exerce sua soberania, o seu reino, e o homem criou um mundo paralelo ao mundo de Deus. Isso é basicamente cosmovisão. Sim. Os princípios, os conceitos, aquilo que você interpreta como verdade, a forma como você julga o mundo ao seu redor.
Então, o que Yeshua está dizendo a Nicodemos é que Nicodemos precisava mudar a sua cosmovisão. Ele precisava nascer de novo, ele precisava receber o dom do arrependimento, ele precisava ser convencido pelo Espírito para ver que o reino de Deus estava se aproximando dos seus dias. Mas, como se isso não fosse suficiente, quando ele questiona o Senhor de como isso seria possível, o Senhor então vai adiante e diz, de fato, é necessário que você nasça da água e do Espírito também para entrar. Ele está falando sobre um desenvolvimento, porque mencionamos e repito, o reino é eterno, presente e vindouro. Como eu entro no reino presente, no reino agora, no reino que é? Pelo arrependimento, pelo um retorno à origem, pela uma mudança de mente, uma conversão ao juízo. Agora, como eu entro no reino que está por vir? Eu entro pela justiça. Por isso Yeshua diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Justiça, como também mencionamos no vídeo anterior, a justiça é a forma pela qual Deus coloca todas as coisas em ordem. A justiça é o que harmoniza, Douglas, a relação entre Deus, homem e criação. Por isso que os profetas falavam de um tempo de justiça, e você vai perceber coisas gloriosas sobre a perspectiva do reino vindouro, como a profecia de Isaías, quando ele fala que o menino brincaria na toca da áspide. Ele está falando de um nível de justiça que trouxe harmonia na relação de Deus com o homem e do homem com a criação. Uau. Porque no princípio o homem recebeu da parte de Deus, e como mencionamos também, que o reino de Deus é a extensão do ser de Deus, o homem recebeu isso por ter a natureza. Foi dado a ele direito de exercer domínio, como vemos no Gênesis, no capítulo 1 especificamente. Mas a queda tirou essa autoridade. Houve uma ruptura. E também, quando o homem rompeu a comunhão com Deus, céus e terra romperam. E na verdade nós temos que pensar bastante, porque estamos sobre paradigmas deste século, que as coisas da perspectiva de Deus, elas são unidas. Nós somos um ser integral. Todas as coisas eram conectadas na origem. Então, eu entro agora pelo arrependimento e eu entro no vindouro pela prática da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo que opera em mim e a justiça de Cristo que opera através de mim. É tão curioso que João Batista, o imersor, o precursor, que trouxe a mensagem do arrependimento, preparando o caminho do Senhor, de acordo com Isaías 40, quando ele foi questionado pelas pessoas sobre o que então elas deveriam fazer, ele fala sobre a prática da justiça. Nós temos só 3 informações sobre o que João ensinava. Ele ensinava a prática da devoção, a oração e o jejum. E ele ensinava a prática da justiça. Se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Se você tem alimento suficiente, dê para quem não tem. Porque a profecia dizia, os montes serão, nivelados e os vales, aterrados. Então o que é justiça? É preparar um caminho para o Senhor. Então aqui nós já estamos começando a falar do reino realizado, consumado, de como nós podemos operar nisso. Mas vamos seguir falando nas próximas séries. Então, entramos pelo arrependimento no reino agora, entramos pela justiça. Justiça é o que cria harmonia entre Deus, o homem e a criação. Então, de fato, nós precisamos dessa justiça operando em nós. E isso passa primeiro pelo novo nascimento. E depois por nascermos da água, que podemos ter a simbologia da palavra e do Espírito. De fato, nós
sermos alterados de dentro para fora, para começar a ver essa realidade e termos a possibilidade de entrarmos no reino de Deus. Você pode perceber que hoje muitas pessoas, elas têm fé suficiente, digamos assim, para o arrependimento, mas não para operar em poder. Mas de fato, quando o reino vem, ele vem com toda essa característica. Então é o que nós buscamos, a vontade de Deus na terra como é no céu. É um desenvolvimento, então. É como se ele nascesse de novo. Ele é um bebê. Sim. Mas aí você fala de um desenvolvimento para se tornar um adulto na fé, que pratica a justiça. Porque o que a gente acaba observando hoje é muitos bebês, né? São muitos. São muitos e você mencionando isso, cabe colocarmos Romanos capítulo 8, que traz muita clareza sobre isso, quando o verso 19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas nós sabemos que a palavra usada para filhos ali no grego é huios, fala de um filho maduro, que o pai pode conferir a ele a herança, porque o reino também é uma herança. E porque a criação geme, como o texto inteiro de Romanos 8 é fantástico para a nossa compreensão, porque o homem tinha governo sobre a criação, porque ele estava sujeito ao Criador, e o pecado causou uma ruptura, e fez com que houvesse caos e desordem, e a criação se rebelou contra o homem. E é por isso que em Gênesis 3,18, uma das primeiras evidências da queda é a terra produzindo espinhos e abrolhos, que até então não produzia, e o homem trabalhava lavrando a terra. Logo a criação estava rebelada contra o homem, porque o homem se rebelou contra o Criador, o que lhe conferiu autoridade. Sim. E é muito interessante nós pensarmos nisso, e Romanos 8 vai falar desse gemido da criação para ser liberta do cativeiro. E aqui de forma intencional eu quero dizer que a criação não será abandonada, que a criação não será totalmente destruída, como o nosso conceito de reino é irmos morar no céu. Mas as Escrituras dizem, em Romanos 8 e em tantos outros textos, mas com muita clareza em Romanos 8, que a criação aguarda ser redimida e participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. As pessoas nascem de novo, né? E se contentam com isso, né? Elas param ali, né? É o que a gente falou, de bebês espirituais. Mas se o reino é uma herança, bebê não acessa a herança, né? E aí elas acabam vivendo a vida inteira sem ter acesso a tudo que Deus tem para elas, né? Como bebês, né? Exatamente, sem experimentar a realidade do reino agora e do reino por vir. Exato. Pela falta da maturidade e pela falta do desenvolvimento. Abrindo parênteses, interessante, Douglas, nós temos usado muito um texto de Cantares, capítulo 8, verso 8, que Cantares é um livro que fala sobre Salomão e a Sunamita, uma figura entre Cristo e a igreja. Ele é tanto poético quanto é profético. E no final do livro, o versículo 8 do capítulo 8 diz: temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? É justamente uma palavra poética e profética sobre a necessidade da igreja não ser uma criança, mas amadurecer para se tornar um com o Senhor para aquele glorioso dia. Há uma urgência que nós temos de maturidade, e a criação geme, e o gemido da criação, quem sabe numa oportunidade nós podemos falar também dentro dessa perspectiva sobre os desdobramentos do tempo do fim. O gemido da criação, ele é reverberado em tudo que nós estamos vendo em alta escala, Douglas.
em catástrofes naturais como nunca antes, em maremotos, terremotos, tufões. A criação geme para ser redimida, para ser libertada do cativeiro, para a glória dos filhos de Deus, diz o texto. Então, por isso nós precisamos nos submeter e não nos satisfazermos com um reino que consiste só em palavras, mas que não é evidenciado pela prática da justiça, pelo amor sacrificial e pela manifestação de poder. Então, é interessante para nós fecharmos o assunto, pensarmos quando questionaram o Senhor em Lucas capítulo 20, versos 34 e 35, sobre a ressurreição, e ele disse que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Porque ele estava falando que para você entrar no reino de Deus, não é como você entra nessa era presente agora, porque o reino de Deus, de acordo com o que vamos ver nas próximas séries, pertence à era vindoura. Então você entra nessa era agora pelo nascimento natural. E é por isso que Yeshua diz a Nicodemos: o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. Então, como alguém vai tomar parte na perspectiva vindoura do reino? Somente pelo poder da ressurreição, pelo novo nascimento, como diz em Apocalipse capítulo 20, quando os mortos ressuscitarão e receberão um novo corpo, ou 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, ou ainda Tessalonicenses capítulo 4, 16, que falam de quando nós vamos receber o corpo glorificado para tomarmos parte na herança do reino de Deus. Mas nós só vamos acessar isso, só é possível entrar, ninguém vai entrar no reino de Deus pela procriação, pelo nascimento carnal, mas vai nascer do alto, vai nascer do Espírito, vai nascer da água, vai nascer do sangue, como as Escrituras ensinam. Então, de fato, nós precisamos sermos colocados dentro desse processo, onde não vamos apenas ver o que Deus está fazendo, mas vamos ser parte, vamos entrar no que Ele está fazendo e vamos ser uma extensão do seu governo, do seu reinado, porque esse é o seu propósito. Por exemplo, se a gente olhar em João 18, 36, sim, Jesus está diante de Pilatos e ele responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Então ele está falando, meu reino não é daqui, só que a gente está aqui. Então se eu quero viver uma vida para o reino, eu tenho que abandonar esse mundo, abandonar tudo desse mundo, parar de trabalhar, ir para o seminário, me trancar dentro da igreja. O que eu tenho que fazer para viver a vida do reino? Muito interessante, que então segue esse conceito que nós estamos trabalhando. E o que é viver no reino de Deus? Como viver no reino de Deus? Ter as promessas proféticas por antecipação, provando a realidade que já é acessível, é viver como um herdeiro do reino, como aquele que espera o reino como uma herança na sua totalidade, e é viver uma vida sob o governo do rei. Agora, então, esse pensamento, de novo, é um pensamento fragmentado, Douglas. Porque nós temos essa consciência de missão, e para quem está acompanhando nossa série, vai perceber que é o fato de vermos as coisas fragmentadas, que isso só se iniciou a partir da queda. O homem passou a ver as coisas separadas quando se separou, quando houve uma ruptura na comunhão do homem com Deus, o que governava o céu com o que governava a terra. Então houve uma ruptura das coisas celestiais com as coisas terrenas. E é exatamente aqui uma coisa importante. Há dois textos que eu sou profundamente apaixonado por eles: Efésios capítulo 1, versículo 10 e Colossenses capítulo 1, verso 20. Ambos os textos falam que o propósito de Deus, o seu reino consumado, é num tempo que ele determinou, que Paulo chama de dispensação. A palavra é economia, a forma com a qual Deus administra o seu plano. Num tempo determinado, as coisas celestiais e terrenas serão reconciliadas, irão convergir em Cristo. Não vai haver mais essa ideia de o meu trabalho secular. Por quê? Porque a palavra secular vem de século, de era que é regida por esse príncipe. Então poderia eu ser secular de segunda a sexta, que também vai ter uma origem na etimologia de profano,
Sábado e domingo eu sou espiritual, eu sou sagrado. O que precisamos então é de uma consciência missional, que não é fazermos algo para Deus no fim de semana, mas é fazer com que Ele seja Deus reconhecido e glorificado sobre qualquer coisa que fizermos. Então nós de fato temos que pensar, então é uma mentalidade de reino que vai trazer uma correta esperança escatológica, que vai trazer uma correta missiologia para nós. A noção integral das coisas, que nossa vida não é fragmentada. Então é interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1. Nós podemos ler, ele é bem conhecido, mas vai ser útil para nós agora. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. A palavra culto fica em destaque aqui para nós. E não sedes conformados com este mundo. De novo, a palavra original é aion, é século e não cosmos. Na minha tá certo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos colocar as coisas da seguinte forma. Paulo fala de um culto racional, de um culto inteligente, que é eu ser um sacrifício vivo. E a gente pensa isso só de domingo, né? Exatamente. Como é que eu faço meu culto na igreja? Exatamente. E o sacrifício vivo é viver uma vida para Deus em toda e qualquer circunstância ou lugar em que eu esteja, Douglas. Então, seja eu um médico, seja eu um advogado, seja eu um biólogo, enfim, seja eu o que eu tenho de profissão, de vocação, eu sou um ser integral. Isso é o meu culto. Porque Paulo fala de sermos um sacrifício vivo, como eu gosto de falar, que o sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar. E essa é uma das razões pela qual a gente não tem mentalidade de reino, porque nós não nos entregamos ao rei do reino. Então, quando vamos voluntariamente para o altar, iniciamos um processo de prestarmos um culto racional, que Paulo vai falar que dar início a uma transformação de mente, que me possibilita experimentar a vontade de Deus, provar a realidade espiritual. Então, a palavra culto, tanto no latim, quanto no hebraico, quanto no grego, ela é trabalho. Sério? Lá no Gênesis, capítulo 2, Deus deu uma ordem ao homem para que ele cultivasse o jardim. Então, o trabalho de zelar pelo jardim era o culto que Adão dava a Deus. Oh. Trabalho é culto, culto é trabalho. Logo, o que é culto é muito mais o que você faz de segunda a sexta do que o que você faz domingo, das 7 às 9. Então, quando o cara fala esse trabalho maldito, que culto maldito. Ou de fato você está fora da sua vocação, fora do lugar onde Deus te chamou para estar, porque também, como já mencionamos na conferência, é a missão que recebemos de Deus que nos desenvolve. Agora, o que nós temos que pensar de fato é que nós não podemos tomar a forma, e Paulo fala de sede transformados pela renovação do vosso entendimento, e ele usa uma palavra grega fantástica. Ele diz que esse tipo de culto gera uma transformação, metamorfos. Nós começamos a nos tornar um novo tipo de pessoa. Isso é fantástico, porque falando do reino consumado, tem duas coisas que Deus fez com suas próprias mãos: o homem e a cidade que tem os fundamentos. Hebreus capítulo 11 e Gênesis capítulo 1, ou seja, Nova Jerusalém. Deus fez só o homem com suas próprias mãos e a cidade, e Deus habita em ambos. Então é o que nós estamos nos tornando por meio daquilo que fazemos, que é um culto racional. Então, de fato, nós precisamos entender: culto gera cultivo, cultivo produz uma cultura, uma forma de viver, a cultura do reino. Uma coisa desde o princípio que é importante pensarmos é que mentalidade, que é o desafio nosso, temos uma mentalidade de reino. Mentalidade não é o que você pensa, Douglas, não é o que eu penso. Mentalidade é como nós pensamos juntos.
Então nós temos de fato um desafio pela frente. E sem dúvida a mentalidade do reino, ela é gerada pela pregação do evangelho do reino. Certa vez Yeshua censurou os escribas, os intérpretes da Torá, e disse que eles haviam tomado a chave do conhecimento, não entravam e não permitiam entrar. Então, sem sombra de dúvida, para nós entrarmos no reino, nós precisamos de revelação. A nossa mente precisa ser iluminada com a luz do Espírito a partir das Escrituras. Então, aqui nós temos um desafio enorme, porque todo o nosso pensamento, ele é um pensamento grego. Ele é um pensamento totalmente pagão. E eu não quero dizer com isso de forma nenhuma que os grandes filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platão, enfim, não trouxeram contribuição, porque de fato trouxeram grande contribuição. Mas você vai perceber na profecia de Daniel capítulo 2, que é a visão de Nabucodonosor sobre os reinos, que fala sobre essa vinda do reino de Deus como uma rocha que esmiuça todos os outros impérios humanos. Você vai perceber que a estrutura da estátua, Daniel capítulo 2 diz que a cabeça era de ouro, representava a Babilônia, o peito era de prata, que representava o Império Medo-Persa, o ventre até as coxas, ou seja, até o aparelho reprodutor da estátua era de bronze, que representava a Grécia, e depois nós temos então ferro e barro, representando Roma. E tem outras linhas que pensam num quinto reino, mas agora isso não nos interessa. O que nos interessa é que sobre a mentalidade deste século, é dito sobre o terceiro reino, este reino terá domínio sobre toda a terra. E curioso que historicamente a Grécia não teve triunfo em dominar belicamente todas as nações. Mas do que a visão de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, falava? De padrão de pensamento. Dominou a terra. Então hoje toda a nossa estrutura e toda a nossa cosmovisão, que é também uma palavra grega, é grega. Ela está relacionada a este século. Então nós precisamos repensar a partir de uma mentalidade do reino de Deus. E aí vamos ter uma escatologia correta, uma esperança correta. Logo, quando a nossa escatologia, Douglas, mudar, ela não for mais uma escatologia escapista, fragmentada, a nossa missão de fato vai ganhar uma nova compreensão, uma nova esperança. Nós de fato vamos ter uma missão integral, como é desde o Gênesis. Mas eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 24, quando os discípulos questionam o Senhor no versículo 3 e diz: estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui nós temos um problema, porque de fato a Escritura não traz a palavra mundo aqui no grego. Ou seja, a palavra não é cosmos como ordem criada. A palavra é aion, era ou século. Faz referência ao período de tempo. Os discípulos esperavam a consumação desta era. E como nós já falamos desde o primeiro vídeo, o reino de Deus é eterno, presente e vindouro. E esse reino que é eterno e é vindouro, ele invadiu o presente. Ele invadiu o presente século. Agora, esse período de tempo que nós estamos, que Paulo chama de século, de era, ele é dominado pelo príncipe deste mundo. Por aquele que é tanto o princípio da rebelião, como aquele que cria um padrão de vida que desonra o Criador. Agora, nós temos alguns textos que é muito importante nós lermos, e eu vou só mencionar um e vamos ler outro. Apocalipse capítulo 13, verso 16, quando você está vendo
que está se estruturando aquilo que a Escritura chama de Grande Babilônia, você vai perceber que a história das Escrituras é também a história de duas cidades, de dois governos, de dois reinos. Desde o Gênesis é sobre Babilônia e Jerusalém. Então todo o governo de Satanás no fim dos tempos, toda a estrutura deste século é chamada em Apocalipse de a Grande Babilônia. Quando vai se de fato trazer juízo, primeiro vai ter uma marca. E como nós conhecemos, a Escritura diz que será dado um sinal na fronte e na mão. E o que isso representa? Na verdade, isso é a metodologia pela qual Deus se move para estabelecer seu reino. Então lá em Deuteronômio capítulo 4, nós podemos ler: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Curiosamente, é o mesmo lugar onde vai aquilo que é chamado de marca da besta. Por que os judeus ortodoxos têm essa prática de carregar a Torá na fronte e na mão? Que são os filactérios também chamados, né? Ou aquelas pequenas caixinhas que eles usavam, tal, enfim. Porque padrão de pensamento modela comportamento e autoriza intervenção espiritual. Então, a mão está relacionada às suas obras, ao seu estilo de vida. Você faz, né? Exatamente. Logo, seu padrão de pensamento modela o seu comportamento. E o comportamento autoriza intervenção espiritual, tanto do império das trevas quanto do reino de Deus. Porque essas são as leis que o próprio Deus criou para reger a ordem criada. Satanás sempre faz uma cópia, né? De fato. Aquilo que Deus fez e distorce. De fato, para que ele possa atuar. Então, é muito interessante, nós também percebemos que Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, e depois vocês podem e devem conferir, também fala desses princípios e como eles operam, porque fala sobre andar de acordo com o curso deste mundo, ou com a ordem deste mundo. E de novo a palavra ali não é cosmos, mas é aion, é era, é século. Então está falando de um padrão de comportamento. E o texto de Efésios diz que o príncipe da potestade do ar, que governa este mundo, ele pode atuar pelos filhos da desobediência. Então, padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Ou seja, a desobediência autoriza que Satanás seja príncipe deste mundo, tenha governo sobre este século. E o que é também importante para nós percebermos, Gálatas capítulo 1, e aqui sim, então temos esperança, porque este século pertence a Satanás. Entretanto, as Escrituras, elas dizem em Gálatas capítulo 1, uma verdade gloriosa que aparece em outros textos, mas aqui fica muito clara. Verso 3 e 4 diz: graça a vós e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua o Messias, ou Jesus o Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos resgatar, livrar do presente século mau ou perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O que a Escritura está dizendo? Que o reino vindouro, que pertence à era vindoura, aquilo que os profetas chamavam daquele dia, ele se sobrepôs sobre essa era. E o reino vindouro invadiu o presente século. E é isso que Yeshua fez quando encarnou. E aqui está a missão da igreja. Então agora o reino que é por vir, ele também, ele é real, ele é agora. Sim, ainda não pleno, mas ele pode ser experimentado. Houve uma invasão. A era vindoura do reino de Deus invadiu o presente século, governado por Satanás. Então, qual é a característica dessa era? É sufocar a palavra do reino, como Mateus capítulo 13 mostra, que um que recebeu a palavra do reino,
e teve alegria, mas logo ela se perdeu, é aquele que com os cuidados deste mundo, diz o texto, com as solicitudes, e de novo a palavra é aion, século, com esse padrão, com essa ordem de coisas, sufocou a mensagem que foi recebida em primeira instância com alegria. Então o reino de Deus começa de dentro para fora. Então quando ele fala não ameis este mundo, está falando de século. Exatamente, ele não está falando, mentalidade. Sem dúvida, ele não está falando da ordem criada, mas ele está falando da ordem que está estabelecida, que rege, de um padrão de pensamento deste século. Então é interessante, nós percebemos também, por exemplo, em Colossenses 1,13, que diz que Deus em Cristo nos transportou do império das trevas, que a presente era, para o reino do Filho do seu amor. Então o reino é, e ainda não, na plenitude não, mas ele é. Eu posso experimentar realidade espiritual. Como? Por troca de mente, por arrependimento, por de fato ser modelado pela palavra. Então 2 Coríntios 4, Douglas, diz que o Deus deste século é Satanás. Então ele é chamado de príncipe e de Deus deste século, desta atual ordem de coisas. Logo, é por isso que nós precisamos repensar algumas verdades, mas para fecharmos aqui de fato o entendimento, temos um texto em Mateus capítulo 12, o versículo 29, diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Esse texto o Senhor está fazendo uma referência a Ele próprio. Ele está mostrando que o reino vindouro na sua pessoa invadiu a presente era, porque ele estava expelindo demônios, que é um sinal do reino agora, do reino presente. E isso é muito fantástico, porque o homem forte, o homem valente é Satanás. Sua casa é esta era, ok? E os seus bens são homens e mulheres escravizados pelo poder do pecado. E ele está dizendo que ele invadiu e tinha autoridade para manietar, para amarrar o valente e saquear os seus bens. Então é também muito interessante, Hebreus capítulo 12, é importante que possamos ler esse texto, capítulo 2, perdão, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: e visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele, fazendo referência a Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o texto diz que a invasão desta era na pessoa do Senhor, do reino vindouro, ela aniquilou, e outras versões diz destruiu. Mas a pergunta fica: o diabo está destruído? É a mesma dinâmica do reino. Sim e ainda não. Sim e ainda não. Porque a palavra para destruir ou aniquilar aqui no grego é katargio. Significa privar de influência ou poder. Limitar a esfera de atuação. E aí que fala então que ele só tem essa influência, esse poder sobre os filhos da desobediência. Exatamente. É por isso também que Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. E por isso que Yeshua diz em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porta não anda. É a igreja que deve acessar esses lugares, e por meio da autoridade que foi conferida a ela em Cristo, e de experimentar a realidade do reino que já é, avançar, trazendo o governo de Deus, trazendo o domínio de Deus, trazendo a manifestação da sua vontade. Então o reino é, e ainda não, ele pode ser experimentado, como também Hebreus capítulo 6 fala daqueles que provaram os poderes do mundo vindouro, da era vindoura. Então, qual é o papel da igreja então no reino de Deus? A igreja é o método de Deus para a manifestação do seu reino. Obviamente tendo Jesus como cabeça, Jesus como sumo sacerdote desse reino sacerdotal que é a igreja.
A igreja é o meio pelo qual Deus está trazendo a realidade do reino vindouro à terra. Mas aí nós estamos falando de legislação de reino. Legislação tanto é o ato de legislar, ou seja, de criar, de fazer leis, como são as leis que mantêm uma relação harmoniosa entre pessoas de uma mesma região. Então, quando pensamos na igreja como método de Deus, como o agente de Deus para o reino, isso de novo vai nos remeter ao que já falamos sobre o novo nascimento, como entrar e experimentar. E nós podemos olhar o Salmo 97, Douglas. A escritura diz assim: o Senhor reina, ou seja, essa perspectiva eterna do reino. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Ele exerce um governo sobre a criação. Está falando da justiça que mantém a harmonia, Deus, homem e criação. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e retidão são as bases do seu trono. Então, obviamente, o trono de Deus fala do seu direito legal de governar. E diz que ele reina sobre todas as coisas, tanto da perspectiva celestial quanto da perspectiva terrena. Mas como ele reina agora, no reino presente, ele reina também por intermédio da igreja. Agora, olha que interessante, Efésios capítulo 4, vamos ler o texto que trará grande luz para nós também. Efésios capítulo 4, vocês e toda a galera de Isascope sabe o quanto eu amo a carta aos Efésios e o quanto já nesses quase 4 anos que nós temos nos relacionado e servido ao Senhor junto, eu tenho usado essa carta para respaldar, porque de fato Efésios pode ser entendido como o evangelho da igreja. Como a igreja se torna esse agente do reino de Deus e coopera com ele. Porque diz Paulo em 1 Coríntios 3:9 que Deus procura cooperadores. Nós, de fato, de Deus somos cooperadores, operamos juntos. Então, quando Paulo está falando em Efésios sobre a natureza, a vida e a vocação da igreja, ele dá uma declaração poderosa que está diretamente conectada com o Salmo 97 e o como Deus reina e qual é o papel da igreja. Então, Efésios 4, verso 22 diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente. 24, e vos revistais do novo homem. A expressão que Paulo usa é o novo Adão, porque Adão é um ser coletivo, o primeiro Adão, e o novo Adão, que ele também chama em 1 Coríntios 15 de último Adão, também é um ser coletivo, que é Cristo. E vos revistais do novo homem, do novo Adão, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e retidão. As bases do trono. Que são as bases do trono de Deus, ou seja, o meio pelo qual Deus exerce o seu governo é a igreja. Mas obviamente a igreja não é um prédio, Douglas. Obviamente a igreja não é uma instituição humana, embora ela tenha uma organização necessária. A igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o método de Deus, a forma com a qual ele então exerce o seu governo. E isso fala desse processo que nós já mencionamos nos vídeos anteriores, do novo nascimento, do nascer do Espírito e do nascer da água, do nascer do alto, de sermos um novo tipo de homem, pelo qual Deus exerce governo. Temos a mesma natureza dos fundamentos da base do trono de Deus. Então, um outro texto em Efésios fantástico, aqui no capítulo 3, no versículo 10, Paulo diz: para que agora pela igreja. Então agora é através da igreja. Agora o método de Deus é a igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, na economia de Deus, na forma de administrar o que Paulo chama de eterno propósito, ele colocou a igreja como um meio, como um agente, obviamente unida a Cristo, que é o cabeça,
como meio pelo qual ele vai governar, e a sua sabedoria, a manifestação do seu poder vai ser trazida à evidência tanto a seres celestiais quanto a terrenos. Então é fantástico nós pensarmos que nós como igreja precisamos ser um novo tipo de homem, um novo tipo de gente. Precisamos de fato entrarmos nessa realidade. E é muito interessante também pensarmos que o Sermão do Monte, o mais abrangente e poderoso ensino de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, também fala das leis do reino. E em Mateus 5, 20, Jesus disse: a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e as dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora ele está falando de uma perspectiva vindoura. Então você entra no reino futuro a partir da justiça. E exceder em justiça, ele vai explicar, por exemplo, no Sermão do Monte: se te obrigarem a ir 1 milha, vá 2. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. O que ele está dizendo? Por exemplo, na questão da milha, um soldado romano tinha autoridade para obrigar que alguém andasse 1 milha carregando qualquer carga. Então o que Jesus está dizendo é: vá 1 milha a mais, para demonstrar para ele que você está sujeito a uma autoridade maior do que ele. E isso é muito fantástico. Esse é o desafio da igreja: exceder em justiça. Se você tem 2 túnicas e alguém, se você tem uma túnica, perdão, e alguém te pede, dê também a capa. E ele diz: dá ao que te pede emprestado. Uau. De fato, esse novo tipo de gente, Douglas, é chamado a andar, como diz 2,5 de Filipenses, no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abrir mão, e é na nossa renúncia, essa é a coisa fantástica da legislação do reino, que é quanto mais serviço, quanto mais sacrifício, mais autoridade, mais poder. Sem renúncia, sem servir, sem sacrificar, sem poder, sem autoridade. Quanto mais nos submetemos ao governo de Deus, quanto mais Ele reina em nós, mais poder, mais autoridade nós temos. E isso de fato é muito relevante nós pensarmos, porque o que é autoridade, Douglas? Jesus disse que foi dado a Ele toda a autoridade. Como nós vimos no primeiro vídeo, Ele é o homem nobre que foi a uma terra para receber posse, para ser coroado, para receber autoridade, direito de governar. Agora, a autoridade, ela está em Deus, ela é um fluxo. Então, a autoridade é direito legal de representação. Isso é autoridade, e é isso que faz o Senhor ficar maravilhado com a resposta daquele centurião que disse que seu servo estava perecendo em casa e rogou ao Senhor que o curasse. O Senhor disse: vamos até a sua casa. Ele disse: eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra e ele será curado. E ele diz assim: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não disse eu tenho autoridade. Ele disse eu também, como você, sou alguém sujeito a uma autoridade. Quando eu digo a esse vai, ele vai. Quando eu digo a esse vem, ele vem. O que ele estava dizendo? Que sempre que eu estou posicionado no fluxo correto de autoridade, o centurião está dizendo, a minha palavra tem o mesmo peso do imperador. Porque eu represento ele. Porque eu o represento. Então a autoridade é direito legal de representação. E o que faz o Senhor exclamar e dizer: uau! Em outras palavras, eu nunca vi tanta fé em Israel. Mas ele diz: uau, você entendeu que eu me movo numa autoridade de outra pessoa? E eu tenho poder, que é o que? É a autoridade manifestada. Isso é o poder. Porque eu estou sujeito à autoridade. Então a autoridade é direito legal de representação. Como também já falamos no vídeo anterior, o senso correto missional que a igreja tem é de, em cooperação com Deus e com Cristo, e isso terá de fato um volume maior no reino milenar, na vinda do reino, que é descrito em Apocalipse 20, mas desde já começamos a redimir toda a criação, toda a ordem criada em cooperação de Deus, porque nos foi dado esse direito legal de representação.
Então, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler, por favor. Paulo constrói uma teologia fantástica sobre isso. Ele vai dizer no versículo 18, primeiro, vamos ler, o 17 é fantástico, é muito conhecido, fora do contexto. O 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criação é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Olha a dinâmica do reino. Se alguém está em Cristo, já é nova criação. A palavra aqui não é criatura, é criação, porque ele está fazendo a menção àquilo que João declara em Apocalipse 21. Eu vi novos céus e nova terra. Em Cristo, o futuro é agora. Então Paulo diz que prosseguia para as coisas que estavam diante dele, não adiante. Porque não é uma coisa para onde eu estou indo, é o que já é, eu estou entrando nela. Então é interessante que ele diz que esse novo tipo de gente, que é a nova criação, porque está em Cristo, ele diz no verso 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, o ministério da reconciliação. Então, tanto no aspecto da criação, como no aspecto das relações. O que eu quero dizer com isso? O ministério da reconciliação é também conectado com o que ele diz em Colossenses 1:20, que por meio de Cristo e da igreja, que então é o corpo de Cristo, o Pai está reconciliando consigo todas as coisas. Agora, uma das coisas que eu quero mencionar, antes de seguirmos o texto, para entendermos uma das razões pela falta dessa autoridade expressada em poder, é porque nós não entendemos que nós somos chamados e temos o ministério da reconciliação. Então cooperarmos com Deus para que todas as coisas celestiais e terrenas sejam reconciliadas, e o ministério da reconciliação dos homens para com Deus e do próximo para com o demais, né? O outro, no caso. Agora, o que é interessante é que, assim como Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós queremos manifestar o poder sem entender que o envio primordial do Pai para o Filho foi para reconciliar os homens com Ele, sanar a dívida do pecado e promover a reconciliação. E é esse sentimento que traz poder. Nós vemos isso no paralítico, na ocasião quando abrem o telhado e descem aquele rapaz então paralítico, e Yeshua olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas pensam: ué, mas ele é um paralítico, isso não resolve o problema dele. Sim. E ele diz: já que vocês estão, cogitando nas suas mentes se eu tenho ou não esse direito de fazer o que eu estou fazendo, ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para quê? Perdoar pecados. Para perdoar pecados. Eu te digo, levanta e anda. É só uma evidência do ministério da reconciliação. Uau. Então, quando nós aprendemos a perdoar pecado, e vou além, é uma coisa que temos que pensar, porque entendendo a igreja como uma mesma natureza com Cristo, quando ele ressuscita e ele sopra o Espírito sobre os discípulos, esse é o primeiro envio. Porque a pergunta é: o Espírito veio sobre eles em Atos 2? Sim, mas veio primeiro em João 20. Ele diz: recebei o Espírito Santo, e diz assim: os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Então o primeiro envio nosso é o ministério da reconciliação, é representarmos Deus, porque a autoridade é direito legal de representação. Antes do poder manifestado é a reconciliação, que fala, repito, da reconciliação do homem para com Deus, do homem para com o homem, e da criação para com Deus e para com o homem, ok? Mas primeiro aprendemos o ministério da reconciliação, que aí ele então é seguido de poder, os sinais e as evidências do reino, e de que a igreja é o que Paulo vai dizer nos próximos versículos, quando ele segue aqui dizendo assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aqui é cosmos. Aqui não é era, como estamos falando, aqui é cosmos. Ele está reconciliando em Cristo toda a ordem criada. Por quê? Porque quando Deus criou, ele deu um decreto sobre tudo o que criou. E o que diz Gênesis? E viu Deus que era bom. E Deus não muda de ideia. Ele está redimindo todas as coisas.
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores. A igreja é a embaixada do reino, embaixadores de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a igreja não é o reino de Deus, a igreja representa o reino de Deus. Eu gosto de dizer que a igreja vivendo adequadamente é uma antecipação do reino de Deus. Uau. Essa é a missão da igreja e ela é um método. Então ainda para fecharmos o pensamento sobre o que lemos em Efésios 3:10, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais. A igreja é a intercessão. A gente precisa repensar alguns conceitos. Intercessão é intersecção, é estar entre. Então tudo que é dito sobre a igreja na doutrina neotestamentária é que ela é em Cristo nos lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? Entre o céu e a terra. Ela é a intersecção, porque ela é o corpo do Messias. Ela é o meio pelo qual Jesus continua operando a vontade do Pai de trazer o seu reino. E isso é fantástico para pensarmos. E quando olhamos os escritos de Lucas, podemos colocar assim, para então trazer luz para esse assunto sobre a missão da igreja. Lucas primeiro escreve sobre as obras de Cristo por meio do seu corpo físico, por meio de Jesus. O Cristo agindo por meio do homem Jesus. É Lucas. Em Atos, é o Cristo agindo por meio do seu corpo místico e espiritual, a igreja. Segue sendo tudo centralizado nele, para a vontade do Pai, por intermédio da igreja. A igreja é o método de Deus, o agente de transformação, o veículo, a intersecção, para que o reino de Deus se manifeste na terra, vivendo os valores e excedendo em justiça. Eu queria que a gente falasse um pouquinho nesse último vídeo, sobre a vinda do reino de Deus. Quando vai ser? Como é que vai acontecer? Quais são os sinais? Como é que funciona essa questão do reino vindouro? Ok. Então, de fato, essa é a bendita esperança que Paulo escreve. De sermos semelhantes ao Senhor na vinda do seu reino. Então, as Escrituras têm uma gama muito grande de informações sobre o que os profetas falavam deste dia, daquele dia, sobre o que eles chamavam de o dia do Senhor, e sobre toda a mensagem que Jesus e também os apóstolos da Nova Aliança carregaram. Eu acredito que Mateus capítulo 13 possa ser uma boa base inicial para observarmos verdades sobre o quando do reino vindouro. Verso 24 diz o seguinte: propôs-lhe esta outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai, pois, que ambos cresçam juntos até a ceifa, e por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai para o meu celeiro. Então, essa parábola, ela é uma das tantas parábolas que agora já está falando sobre o reino de Deus da perspectiva consumado. E é interessante que ela é sempre mal interpretada, Douglas, porque nós costumamos dizer que o joio é aquele irmãozinho mais ou menos, né? O joio é o cara que meio fraco na fé, aquele crente meio... E as Escrituras de fato
deixam muito claro como é e qual será o período, a característica desse tempo da vinda do reino, porque logo adiante, então o Senhor explica a parábola para os discípulos no verso 36, diz: e tendo despedido a multidão, foi Yeshua para casa, e chegaram a ele os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E essa é a atitude dos discípulos, eles sempre estão perseguindo uma compreensão mais clara. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, ou seja, o campo não é a igreja, onde tem o crente mais ou menos. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, desse tempo, dessa atual era, segundo estamos falando. E o ceifeiro são os anjos. Então, ele segue dando alguns decretos, mas deixa muito claro para nós qual será uma das principais características do fim dos tempos, da consumação deste século e da vinda do reino de Deus. É quando joio e trigo alcançarem a sua plenitude, Douglas. Então, sem dúvida, os profetas falavam de um dia de escuridão e de trevas, que era esse momento. Então, a característica desse dia, que fala de um período de tempo, o dia do Senhor, é onde o joio, a maldade, vai alcançar a sua plenitude. As coisas vão ficar piores. Num aspecto, sim, porque não somos fatalistas. Sim. Então, num aspecto, as coisas vão ficar piores. Num outro aspecto, elas vão melhorar e vão progredir. Porque o trigo também vai crescer. Exatamente. Então, o decreto do Senhor da Seara foi: deixai, pois, que ambos cresçam juntos. Então, a nossa questão não deve ser quanto ao aumento da maldade, mas sim com o aumento da justiça. Sim. Nós é que temos que maturar, nós é que temos que exceder em justiça, nós é que temos que crescer em retidão, nós como igreja que temos que nos desenvolver. Então é a maturidade da igreja num aspecto que vai atrair esse dia, que outrora já tem sido determinado pelo Senhor, evidentemente. A gente não pode desanimar com o aumento da maldade, porque na verdade o aumento da maldade é uma evidência que o reino está vindo. Uau. E se não fosse o Senhor a ter falado isso, Douglas, nossos amigos nos criticariam, mas foi Ele que, quando falou sobre o aumento de guerras e rumores de guerras, Ele disse que era necessário, era mister que isso acontecesse. Porque isso também está relacionado com as dores de parto que Ele usa no seu sermão profético. Mas uma coisa interessante é que Joel capítulo 2, verso 11, Joel falando sobre esse dia da vinda gloriosa deste reino, ele diz que o dia do Senhor se aproximava e que era um dia grande e terrível. Então, o dia do Senhor, ele é bidimensional, ou seja, ele é grande num aspecto, olhando de uma ótica, mas de outro aspecto, de outra ótica, ele é terrível. Ele é grande para o seu povo, para aqueles que estão prontos e preparados para o trigo, mas ele é terrível para os filhos da desobediência, para o joio. Então, de fato, haverá um juízo escatológico no final desta era, trazendo o reino de Deus de forma literal, visível, física, concreta. Então, nós percebemos essas características do dia do Senhor, e quando olhamos, por exemplo, para Mateus 24, nós podemos ver aqui, obviamente não iremos ver todo o texto, mas depois aqueles que estão nos acompanhando nessa série podem olhar com mais detalhes o texto. Mateus 24 é o sermão profético. Ele está estruturado da seguinte forma: os primeiros acontecimentos que sinalizam a vinda do reino, ele chama de princípio das dores. A segunda parte, a grande tribulação. E a terceira e última parte, a vinda do Filho do Homem no seu reino. Então vamos ver só o verso 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias,
o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Está de acordo com o que os profetas profetizavam. E as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então você pode me perguntar, o que isso quer dizer? Que as estrelas cairão do céu e que o sol não dará a sua luz. São profecias literais, são juízos escatológicos de Deus para julgar todo o império do anticristo, que agora não é o centro do nosso assunto, mas são os juízos de Deus. Então, diz o verso 30, então, somente após esses sinais, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. E aí ele passa a falar sobre a parábola da figueira, que é uma menção a Israel. Então, princípio das dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem do seu reino. Em Mateus 24 ele fala do sinal das nações, ele fala do sinal dos tempos, das estações, usando a parábola da figueira, e ele fala dos tipos de pessoas, quando entra a partir do verso 36, falando sobre os dias de Noé. Então, de fato, isso para nós é muito importante, porque nós temos os sinais que ocorrem nas nações, nós temos os sinais dos tempos, que também falam desse gemido da criação, de acordo com Romanos capítulo 8, e fala do tipo de pessoas que haverá no tempo do fim. E ele menciona Noé como um protótipo do tipo de homem que ele espera. Curiosamente, Noé é chamado de justo, de Tzedakim, de alguém que teve um nível de justiça, e quando nós excedemos em justiça, nós permitimos que tudo que está abaixo desse nível de justiça seja julgado, receba Era um trigo juízo. de armadura. Exatamente. Então Deus pôde julgar o mundo da época, como diz Pedro mencionando, a partir do estilo de vida do justo homem Noé. E Noé tem uma mensagem para nós sobre a vinda do Filho do Homem no seu reino. De fato ela é extensa, mas uma das coisas principais que nós vemos em Noé não é se prepararmos para sair daqui, de acordo com o que cremos, no nosso pensamento, a partir da interpretação das Escrituras. Não é que nós sairemos daqui, como já temos falado, mas é construir uma estrutura capaz de suportar o que está por vir. Os juízos escatológicos. Então, de fato, Noé é fantástico, porque Noé não teve a grande missão como construir a arca. A arca era a estrutura capaz de suportar o que estava por vir. Mas a grande missão de Noé foi entrar numa nova realidade, foi reconstruir o mundo. Essa é uma analogia profética poderosa sobre a igreja. Passar de era, né? Exatamente, essa transição dentro da arca. A estrutura capaz de suportar o que está por vir. Os juízos de Deus, que não são para o seu povo, são para julgar o império do anticristo, como eu já mencionei. Inclusive as escrituras vão mostrar em Apocalipse capítulo 8 que a igreja está com suas orações e intercessão cooperando para a manifestação do juízo de Deus contra toda a impiedade, porque nós somos, como falamos no vídeo anterior, a embaixada do reino. Nós somos o meio pelo qual Deus está movendo a sua vontade. E isso é muito importante para nós. Então nós temos essa estrutura básica, e temos os sinais, e temos mais de 150 capítulos em todas as escrituras falando sobre o fim dos tempos. E muitos de nós falam nos nossos ciclos de comunhão que estamos vendo os sinais, estamos vendo o cumprimento, mas poucos de nós estão meditando nessas profecias que visam nos preparar e nos dar a capacidade de responder o que os céus estão requerendo para esse tempo. Ser essa estrutura, né? De fato. E até eu queria dizer que nós aqui no Didascope a gente quer fazer uma série só de escatologia. Uau. Já estava conversando sobre isso, de falar de Muito como bom. sentar, a gente conversar só sobre escatologia. Então se prepara aí no futuro para uma série com o pastor Leandro, para a gente pensar somente sobre o fim dos tempos aí, né? Uau, eu creio que isso é de grande valia, Douglas, porque quando nós pensamos na vinda do reino, então nós estamos falando de escatologia. Vamos simplificar a escatologia
né? Escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos dias. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E um paradigma que tem que mudar, Douglas, é que Apocalipse não é um livro complicado de entender. Eu costumo brincar que é o único livro da Bíblia que o nome é revelado. E a gente diz que é o mais difícil. A revelação. E o centro de Apocalipse está na primeira declaração do livro. Apocalipse 1:1. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Não trata da revelação de uma tragédia, de como o caos se estabeleceu, mas sim do aparecimento do rei deste reino, do Messias, Yeshua, de Jesus o Cristo. E Apocalipse nos apresenta Jesus como noivo, rei e juiz. Então temos todos esses aspectos. Ele vem por ter paixão e zelo por sua esposa, que é a igreja, nos chamando no fim dos tempos para devoção, nos chamando para o lugar de comunhão, como as virgens prudentes de Mateus 25, nos chamando para cooperar com o seu reino e nos alertando sobre o juízo. Porque o reino é e ainda não. E de fato, se olharmos com cuidado toda a doutrina neotestamentária, talvez nós vamos poder perceber que alguém pode entrar no reino agora, pelo novo nascimento, mas não participar da sua plenitude, não entrar no reino amanhã. Sério? É um assunto que precisamos pensar, porque o reino de Deus, ele é tanto a vida eterna, como ele é uma herança. Então, quando nós nascemos de novo e cremos no Senhor, pela graça, mediante a fé, ok? Nós então somos parte do reino. Nós então estamos na expectativa desse dia. Mas a Escritura vai falar em 2 Coríntios, por exemplo, 5:10, em 1 Coríntios 3, do 10 ao 16. A Escritura vai falar em Apocalipse capítulo 20 sobre o galardão, sobre a herança, sobre a recompensa. Ele diz: eu venho para dar a cada um segundo as suas obras. E na maioria desses textos, como em 1 Coríntios 3, como em 2 Coríntios 5, está falando aos santos, Douglas. Está falando à igreja, está falando a nós. E alguns não receberão essa herança. Tanto que em Mateus 25, aqueles que tiveram as boas obras de justiça, que é interessante também mencionarmos que em Apocalipse 19, que fala da vinda do Senhor, diz que a noiva já se preparou e foi-lhe dado vestir linho fino, que são os atos de justiça dos santos. É cada vez que você amou o órfão, é cada vez que você foi resposta para a viúva, é cada vez que você derramou a sua vida pelo próximo. Você me viu nu e me vestiu. Exatamente. Estava preso, foi me visitar. Isso. E o decreto dele é: vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança, que é dada a filhos maduros, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem um aspecto do reino que só será desfrutado por aqueles que derramarem a sua vida. Aquilo que Paulo chamava de o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, em Filipenses capítulo 3. Eu de fato, Douglas, tenho vivido a minha vida e tenho orado, e nós temos feito isso, por uma geração que não apenas vai querer conhecimento, porque nosso intuito aqui na série Reino Simplificado não são as informações, mas é que essa chave de conhecimento que outrora foi retida pelos intérpretes da lei, como nós mencionamos, e Yeshua disse: vocês não entram e não deixam entrar. E nós de fato não queremos fazer isso, nós queremos simplificar, nós queremos facilitar, divulgar, para que todos possam provar essa realidade do agora e amadurecer, e do amanhã, e de desfrutar da herança de Deus, de desfrutar de todas as bênçãos gloriosas do seu reino. Mas de fato a Escritura é muito clara em dizer que nem todos receberão esta recompensa. É interessante, esse tema da escatologia é tão importante, que você mencionou Noé, né? E eu estava ouvindo sobre Noé, e esse pastor dizia o seguinte, que Noé, ele recebe uma revelação do futuro,
né? É revelado para ele o juízo, é revelado para ele essa mudança de era, e ao saber disso, moldou o presente dele. Ele já não tinha mais como viver da mesma forma que ele estava vivendo. Ele teve que refazer, repensar sua mentalidade, sua vida, seu trabalho, os gastos, tudo, seus investimentos, a partir de um conhecimento do que ia acontecer. Fantástico. E é isso, a gente tem que se debruçar, entender o que vai acontecer, porque essa visão do futuro tem que moldar o que a gente está fazendo. Exatamente, e é esse o propósito de nós meditarmos sobre a vinda do reino, que a escatologia não tem a missão de responder às perguntas suscitadas pela nossa curiosidade. Antes, visa despertar a nossa responsabilidade. Isso que é compreendermos o reino, e por isso nós temos, então, como eu mencionei, mais de 150 capítulos nas Escrituras falando desse grande dia, e temos o livro inteiro de Apocalipse dedicado a isso. Para quê? Para que a revelação daquilo que está por vindo remodele a nossa vida no hoje, no agora.